Graças e paz, povo de Deus, tudo bem? Depois de um bom tempo aí sem gravar nenhum vídeo, em virtude do nascimento da Alice, né? Nós tentamos nos organizar aqui com os nossos horários, né? Com a Alice, com a Helena, com a Fernanda. Mas agora nós vamos retomar os estudos, né? Nós tínhamos, o último vídeo nosso foi a respeito de 2 Coríntios capítulo 7. Então vamos agora para 2 Coríntios capítulo 8, né? 2 Coríntios capítulo 8 vai falar basicamente a respeito de ofertas. Eu não entendo que seja sobre dízimo, né? Talvez se você forçar um pouco ali a interpretação ou buscar em algumas outras referências, talvez consigamos compreender que esse capítulo 8 fale sobre dízimo, mas eu não entendo dessa forma. Ele fala basicamente sobre ofertas, né? E o primeiro versículo do capítulo 8, para mim, é uma chamada expressiva de Paulo para a igreja de Corinto, né? Ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 8, versículo 1: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eu tenho para mim que Paulo estava querendo preparar o terreno para a história que ele ia contar. Como se ele dissesse assim: gente, vocês precisam saber o que está acontecendo na Macedônia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, concedida à igreja da Macedônia, se transformou em generosidade. É o que nós vamos ver nesse capítulo, né? Nesses próximos versículos, né? Ele está querendo dizer assim, olha, a graça do Senhor alcançou tanto esse povo que eles estão doando, eles estão ofertando, eles estão ajudando uns aos outros, né? E vamos então para o versículo 2 para podermos entender o que Paulo está dizendo, né? Essa preparada de terreno que ele deu no versículo 1. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, né? Paulo está dizendo assim que era uma igreja perseguida. Se você ler Atos 16 e 17, você vai perceber que é a igreja da Macedônia, né? Que é a parte norte ali da região da Grécia, a região norte da região da Grécia. O Atos 16 e 17 vai falar exatamente sobre essa região. Foi ali que teve, em Filipo, provavelmente, se eu não me engano, em Filipo, Paulo e Silas estavam presos, né, onde eles cantam louvores, e acontece o terremoto, as cadeias se abrem, então todos podem fugir, mas eles permanecem ali na prisão, né? Foi ali que eles foram perseguidos, né, foram presos por conta de uma mulher que era uma vidente, eles acabaram expulsando o demônio dela, e então eles foram presos porque a mulher já não dava mais lucro para seus senhores. Então eles foram presos e ali na prisão eles cantam ao Senhor, adoram ao Senhor e as cadeias se abrem, né? Então foi ali na Macedônia que aconteceu isso. Foi na Macedônia também ali, né? Agora em Tessalônica, se eu não me engano, que Jason, eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas Jason foi preso porque eles procuravam Paulo e Silas, mas Paulo e Silas já não estavam mais lá, então eles prendem esse homem, acabam interrogando ele e tal. Provavelmente devam ter batido nesse homem por causa de Paulo e Silas. E também foi ali que Paulo teve que sair às pressas de Bereia, né? Bereia também é na região da Macedônia. Então foi dali que Paulo teve que sair às pressas, porque havia alguns judeus que estavam descendo ali, estavam incitando o povo à violência ali. Paulo teve que sair com pressa de Bereia. Então era uma igreja perseguida. Isso está em Atos 16, 17. Eu peguei alguns versículos aqui. Filipenses 1, do 28 ao 30, e 1 Tessalonicenses 1, 6, vocês vão perceber que era uma igreja perseguida, né? A igreja, então, da Macedônia, ela enfrentava muitas lutas para permanecer em pé. E aqui no versículo 2, ele diz o seguinte: a profunda pobreza. Então era uma igreja extremamente pobre. Não era uma igreja com abundância de recursos, mas era uma igreja pobre. E isso que diz o versículo 2, uma igreja perseguida e uma igreja pobre. E aqui fica, talvez, aqui um ensinamento para nós, né? O nosso contentamento, a nossa alegria na pobreza, ela se transforma em generosidade. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz assim, olha, manifestaram abundância de alegria e a profunda... Vou ler o versículo 2 completo. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria
e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, quando você se contenta, quando você se alegra, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da pobreza, isso se transforma em generosidade. Você abençoa outras pessoas. Amém? O versículo 3 diz o seguinte: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. O que eu entendo é que eles doaram sacrificialmente, né? Doaram além do que podiam ofertar. Isso você vai perceber no versículo 3. No versículo 4, não é que eles foram constrangidos a doar, mas Paulo vai dizer o seguinte: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Ou seja, eles suplicaram a Paulo para que eles pudessem participar da graça generosa, né? Paulo não exigiu nada deles. Eu acredito que Paulo não deva ter exigido nada deles, nem deva ter perguntado se alguém gostaria de ofertar, porque Paulo está dizendo que há profunda pobreza naquele lugar. Então era um lugar de extrema pobreza. Então ele não iria pedir recurso financeiro para ajudar outras pessoas, sendo que eles também poderiam, eles precisavam ser ajudados, né? É isso que diz o versículo 4. O versículo 5... e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Se entregaram ao Senhor e a Paulo por amor. E eu entendo quando a palavra diz assim, deram-se, eles se entregaram, ali eu entendo que quando você se entrega ao Senhor e quando você se doa a outro, né, e como Paulo está dizendo ali, por amor, quando você faz isso, você se doa por completo. Eu acredito também que há a questão do sustento, da ajuda, né? Eles se doaram ao Senhor, toda a vida deles é do Senhor, o Senhor comanda a vida deles agora. E eles se doaram também a Paulo, então eu entendo que eles estão contribuindo até mesmo para o sustento. É uma interpretação que eu tenho, tá, gente? Não é nada certo, mas é o que eu compreendo. Quando eu me dou para alguém, quando eu me dou por completo, é por completo, não é somente vou orar por você, não é somente quando você precisar de mim você me liga, não, cara, olha, tá aqui, ó, todo mês eu vou te ajudar, ó, Paulo, se precisar passa aqui que nós vamos deixar um recurso financeiro para que você possa sustentar e propagar o evangelho de Cristo. Então eu entendo dessa forma o versículo 5, né? E aqui encerra o testemunho, né? O testemunho de Paulo contra a igreja da Macedônia, no versículo 5. Ele faz essa introdução, eu acredito que isso é só uma introdução para que ele possa falar a respeito de oferta a esse povo de Corinto, né? E essa introdução, o que eu entendo, eu vou falar sobre alguns apelos. E quando eu digo apelo, não é apelo no sentido, o cara apelou, mas no sentido, assim, alguns motivos, alguns pontos que Paulo deixa claro nesse capítulo 8 para que a igreja de Corinto contribua. E o primeiro ponto está dentro do versículo 1 ao versículo 5. O que é esse primeiro ponto? E qual que é esse primeiro apelo? Então, ele faz um apelo tentando motivá-los através da comparação. Poderia haver uma possível rivalidade entre a região norte e a região sul, né? Macedônia e Acaia. Então, por conta da suposta rivalidade que alguns dizem que poderia haver, então Paulo fala assim, olha, eles doaram mais do que eles podiam, eles fizeram isso, e vocês não vão fazer nada? É lógico que Paulo não disse dessa forma, mas é mais ou menos uma comparação que ele está querendo fazer. Através da comparação ele está tentando gerar esse desejo de contribuir para a ajuda das outras pessoas, não é para contribuir com a igreja ou com comprar som, mas é para ajudar as pessoas ali. Nesse momento, Paulo está fazendo isso, né? Então, ele usa de comparação a possível rivalidade entre as duas regiões, para quem doa mais, ou uma comparação dizendo o seguinte, se não há rivalidade, mas dizendo o seguinte, olha, a Macedônia é extremamente pobre, é muito mais pobre do que vocês, né? Porque vocês têm abundância e eles doaram além daquilo que eles podiam. E vocês? Como é que vocês vão fazer? Então é isso que eu acredito que Paulo está fazendo. O primeiro ponto que ele se utiliza para incentivar a contribuição, a oferta, né, para que Tito fosse lá coletar, é a comparação. E o versículo 6, como eu disse aqui, ele fala sobre Tito.
E o 6 diz o seguinte: o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Percebendo o afeto, a generosidade da Macedônia para com os necessitados, Paulo se lembra de Tito e do início das coletas de Corinto, né? Paulo que iniciou essas coletas em Corinto. E então convida novamente Tito para que ele dê andamento a essas coletas, né? Talvez na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, não fica claro que Tito começou, mas eu vou ler aqui a NVT. Capítulo 8, versículo 6 diz o seguinte: por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Ou seja, Tito havia iniciado essa coleta, esse momento de contribuição, e então Tito está retornando àquele lugar para que ele possa completar essa obra e recolher esse recurso para que ele possa distribuir entre os necessitados, né? E se você pegar, né, esse é o primeiro ponto desse versículo, e o segundo ponto é que é o seguinte: a orientação a respeito de ofertas e a serem levantadas em Corinto, ela se inicia em 1 Coríntios 16. Se você pegar 1 Coríntios 16, você vai perceber que Paulo está explicando a respeito de como deve ser a coleta, deve fazer antes dele chegar lá, tal. E algumas orientações, né, proporcional ao que você tem. Ele vai orientando algumas coisas. Você vai lá em 1 Coríntios 16 e você vai perceber que Paulo já estava falando a respeito de oferta naquele momento. Talvez no 1 Coríntios 16 você possa entender ali mais fácil a respeito de dízimo, que ele diz que deve ser proporcional àquilo que você tem. Então, quando se fala proporcional, você pensa, olha, 10%? Pode ser que seja 10%? Ah, ok, então beleza. Então, ali em 1 Coríntios 16 dá para se entender um pouco mais que pode ser que Paulo esteja falando sobre dízimo, tá? Então, pega lá 1 Coríntios 16 e dá uma lida lá que você vai perceber que é o primeiro momento que Paulo fala a respeito de coleta, de oferta, né, aos necessitados, né? E como diz esse versículo 6, que como começou, né, e na NVT que fica mais claro, né, que ele inicialmente encorajou vocês a contribuírem, falando sobre Tito. Eu compreendo que Tito deu início a isso. E quando que ele deu início a essa contribuição? Quando que ele começou esse momento, esse ato das pessoas contribuírem? Eu acredito o seguinte: a primeira carta foi lá, né? Havia uma outra carta, daí vem a primeira carta, que na verdade seria a segunda, e aí Paulo fala sobre as coletas. Mas a coleta se inicia, eu acredito, isso é uma interpretação que eu tenho, que se iniciou quando Tito vai àquela cidade e leva uma carta severa. Não sei se vocês vão lembrar, mas nos estudos anteriores, em 2 Coríntios 2:4 e o capítulo 7, versículo 8, vai falar sobre uma carta severa que Paulo enviou àquele pessoal, que trouxe tristeza, não tristeza segundo o mundo, mas tristeza segundo Deus. A gente falou a respeito disso, né? E é nesse momento que eu acredito que Tito deu início às coletas, porque é nesse momento que ele vai para lá, né? Então eu acredito isso, eu acredito dessa forma, que ele deu início às coletas quando ele foi entregar essa carta mais dura da parte de Paulo à igreja de Corinto. Vamos lá para o versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Paulo reconhece o desenvolvimento da igreja, o crescimento da igreja, né, em diversas áreas, né? Isso, você vai poder ver isso em 1 Coríntios, meus queridos, 1 Coríntios do 4 ao 7. Eu vou aqui abrir rapidinho para vocês. 1 Coríntios 4 ao 7. É a introdução da carta de 1 Coríntios. E fica claro que a igreja de Corinto ela é uma igreja espiritual, uma igreja onde os dons imperam ali, né? Diz o seguinte em 1 Coríntios 4 ao 7. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo foste enriquecidos nele,
em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando assim, olha, vocês são uma igreja que não falta nada, vocês se enriqueceram no Senhor, tanto na palavra como no conhecimento, no testemunho, né? Não falta dom espiritual na igreja. Então Paulo elogia lá em 1 Coríntios, né? E agora está falando novamente, né? Manifesta superabundância tanto na fé como na palavra, no saber e em todo cuidado. Então ele vai elogiando a igreja. E aí o que Paulo faz? Ele diz o seguinte, né? Assim também abundeis nessa graça. E que graça que ele está falando? A graça de contribuir, né? Corinto é uma igreja extremamente espiritual, conhecedora das escrituras, porém Paulo deseja que cresçam também no privilégio de contribuir, na graça do dar, demonstrando o amor através da contribuição. É o que você vai ver no versículo 8, já estou até adiantando o versículo 8. Porque quando você contribui, você está demonstrando o seu amor, o seu cuidado para com o próximo, né? Então Paulo deseja que eles cresçam nessa graça do dar, do doar, do contribuir, do ajudar o próximo, do olhar para o necessitado. É isso que Paulo está querendo dizer no versículo 7 e no versículo 8, que diz o seguinte: não vos falo de forma de mandamento, na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Olha, vocês perceberam como a Macedônia contribuiu. Então provem que vocês também amam e contribuam também. Ajude os necessitados, ajude o próximo. Levante uma oferta generosa aí para que a gente possa suprir a necessidade daqueles que estão em falta. E aqui no versículo 8 também um ponto muito importante, né? Ele diz o seguinte: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. A contribuição não é uma ordem ou um mandamento, mas é uma sugestão. Contudo, Paulo, ele, durante o capítulo 8 e capítulo 9, ele vai falar a respeito disso e vai falar a necessidade disso e como isso te favorece também. Porque quando você doa, você está demonstrando aos homens e a Deus que você não depende daquilo, que você é dependente do Senhor, você não ama aquilo mais do que você ama a Deus. Eu entendo dessa forma. Então, Paulo está dizendo isso. Não é uma ordem, não é um mandamento, você deve contribuir. Você pode fazer isso e é bom você fazer isso para que você cresça nisso, cresça em amor, ajudando as pessoas. No capítulo 9 de 2 Coríntios vai dizer assim que você deve contribuir não por constrangimento. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porém porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então não por tristeza ou por necessidade, a pessoa está me constrangendo a contribuir, eu vou lá contribuir. Não faça isso, não precisa fazer isso. Faça isso se seu coração estiver alegre em fazer isso, né? E isso é bom, isso é generosidade, isso é amor, isso é cuidado, isso é amar o próximo. Amém? Então não é um mandamento. Ofertar, você contribuir com a igreja, contribuir com o próximo não é um mandamento, mas demonstra que você ama o seu irmão. E aqui então, meus queridos, eu falei sobre um apelo, a motivação através da comparação, e aqui ele motiva através da demonstração do amor. Se vocês amam, esse é um ponto, né? Esse é o apelo de Paulo nesse momento. Se vocês amam, vocês contribuem, né? Então esse é o segundo ponto que eu percebo aqui nesse capítulo 8, para que Paulo incentive aquelas pessoas a contribuírem com o seu próximo. E o versículo 9, ali um apelo espiritual, uma motivação espiritual, e talvez aqui o ponto mais importante de todo esse capítulo 8, porque vai falar de Jesus Cristo. Diz assim, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então Jesus Cristo, aquele que se doou por completo. Se você quiser ler, meus queridos, leia Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 8. Então Cristo se doa por completo, não deu uma parte, mas tudo. Cristo doou tudo. Cristo abandona toda a riqueza de sua glória, se faz como pobre, habita entre os homens, é humilhado, traído, torturado, assassinado, e a sua morte, morre a nossa morte para que possamos viver a vida dele. E assim habitar na eternidade
junto de sua glória. Ou seja, a riqueza da glória de Cristo, quando nós formos dessa terra, será a nossa riqueza. Nós estaremos com Ele, não a nossa riqueza no sentido de possuir aquilo, porque aquilo tudo é do Senhor e nós vamos usufruir de tudo isso com o Senhor, né? Então eu percebo aqui esse outro apelo, esse apelo espiritual. Olha, Cristo, que era o maior de todos, que é o maior de todos, aquele que estava habitando nos céus e recebia adoração e tinha tudo do bom e do melhor, ele deixou tudo isso, abandonou tudo isso e veio viver a terra para morrer a nossa morte, para que possamos viver a vida dele. Se fez pobre para nos tornarmos ricos. Então esse é o apelo que Paulo faz nesse versículo 9. Versículo 10, versículo 11, né, diz o seguinte: e nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto, completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. São dois pontos que eu quero destacar nesses dois versículos, né? A igreja de Corinto, os coríntios, eles não foram somente os primeiros a contribuir. Mas eles foram os primeiros que desejaram contribuir. Né? Eles queriam, foram os primeiros a falar assim, não, eu quero contribuir. Né? Então, mais do que serem os primeiros a contribuir, eles foram os primeiros a quererem contribuir. E o segundo ponto diz o seguinte: desde o ano passado, né? No versículo 10 mesmo, desde o ano passado. O que eu entendo desse versículo desde o ano passado, que Paulo está querendo dizer, e o que provavelmente deva ter acontecido. Eles contribuíram, né? Foram os primeiros a contribuir, os primeiros a desejarem a contribuir com o próximo, só que foi no ano passado. E aí, o que acontece? A carta de 2 Coríntios, de 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai perceber que haviam opositores de Paulo, pessoas que contestavam o apostolado de Paulo e que provavelmente começaram a sujar o nome de Paulo, levantar falsos testemunhos, levantar dúvidas quanto à índole do apóstolo Paulo. Então eu acredito que nesse momento se encerram as contribuições, porque as pessoas estavam com dúvidas. E se você pegar o início de 2 Coríntios, você vai perceber que eles vão falando, será que Paulo vem mesmo? Talvez a dúvida seja essa, Paulo falou que vinha, não veio. Depois falou que vinha de novo, não veio. Falou que não sei o quê. Então, sim, começaram a duvidar da índole de Paulo, né? E esses judeus contribuíram para que as pessoas deixassem de ofertar, de ajudar o próximo. Então, eu acredito que isso deva ter acontecido, né? Eles pararam de contribuir por conta desses caras que começaram a incitar o povo contra Paulo. O versículo 12 ao versículo 14 ficam claros 3 pontos, né? Versículo 12: porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Primeiro ponto, versículo 12: você não deve doar mais do que você tem, a ponto de faltar a você, mas deve-se contribuir conforme aquilo que você tem, aquilo que nós temos. Nós não temos que doar, eu tenho essa casa, eu vou doar essa casa. Não é isso. Não é isso. Nós temos que usar o cérebro. Deus nos deu um cérebro, nós precisamos usá-lo. A não ser que o Espírito Santo venha claramente e fale, ou o próprio Deus fala assim, olha, meu querido, isso daqui você vai ter que semear na vida de outro, eu vou te dar algo maior, algo melhor, eu vou te dar um outro lugar, mas semeia isso aqui na vida de outro. Ok, né? O Espírito Santo vem, pode falar com você, para você ajudar o outro, talvez seja só aquele dinheiro que você tinha, e você, não, eu vou doar na vida dele, mas o que a Bíblia orienta, o que a palavra do Senhor orienta, assim, olha, você não deve dar, no versículo 12, será aceita conforme que o homem tem, não segundo que ele não tem. Não tem, então não tem como você doar. Vou fazer um empréstimo para doar para a igreja. Não é dessa forma. Vou fazer um empréstimo de R$5.000 e vou contribuir com a igreja porque Deus vai me honrar. Meu querido, usa a cabeça, usa o cérebro, pensa se isso é motivação correta e por que você está fazendo isso. Será que você não foi manipulado a fazer isso? Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, né? A Bíblia vai dizer o seguinte, que nós devemos ser mansos como a pomba, porém prudentes como a serpente. Então, não sejamos inocentes a ponto de entrarmos em uma dívida por conta da igreja, das pessoas, do irmão que está passando necessidade. Então, você não deve dar mais do que você tem.
Versículo 13, o outro ponto. 13 diz o seguinte: porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ou seja, quando você contribui na igreja, quando você contribui com as pessoas, não é para você aliviar a vida do pastor. Ah, vou aliviar a vida. Não é isso. E aí você alivia a vida do pastor e a sua fica sobrecarregada. Você paga as contas do pastor e da igreja e a sua casa fica sem pagar as contas. Não é isso. O que Paulo está dizendo, olha, é para haver igualdade, é para que todo mundo consiga viver bem, para que todo mundo tenha o necessário para se viver. Então, não é para você pagar lá um salário de exorbitante, 50 mil para o pastor e você ficar sem receber nada. Não é isso. Então, esse é outro ponto, né? Não é para aliviar a carga de um e sobrecarregar o outro, mas é para que haja igualdade. E o terceiro ponto, em cada versículo tem um ponto, né? O versículo 14 vai dizer o seguinte: suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Então ele está dizendo aqui, o que eu compreendo, aquilo que você tem em abundância, aquilo que talvez está que sobeja, aquilo que você tem de supérfluo, que está sobrando, é aquilo que você vai ofertar para ajudar o próximo. Sabe por quê? Porque uma hora pode ser que você esteja passando necessidade, então esse cara que você ajudou, ele vai te ajudar nesse momento, né? Se ele estiver com sobra. E se não for esse irmão, o outro irmão vai te ajudar. Então é isso que Paulo está dizendo. Que aquilo que você tem em abundância no presente vai suprir a necessidade daqueles que não têm. E lá na frente, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, porque pode ser que chegue um momento que você vai precisar e outras pessoas vão contribuir com você. É isso aqui que está dizendo o versículo 12, 13 e 14. Para que vocês entendam um pouco mais claro, eu coloquei um exemplo aqui. Vamos dizer assim, olha, o que sobeja, o que é supérfluo. Algumas versões está escrito supérfluo. Eu tenho 10 camisas, 10 camisetas ali, 10 camisas. E as minhas camisas são boas. E eu quero comprar mais uma porque eu gosto de camisa. Então eu vou lá, gasto R$300 uma camisa. E o irmão que está do meu lado na igreja, que senta do meu lado na igreja, olha, meu querido, não estou falando nem da igreja, estou falando do teu irmão que senta com você. Que talvez você tenha uma amizade com ele. O teu irmão, ele não tem como pagar a conta de água ou a conta de luz. Mas você já tem 10, não sei se é muito, vamos dizer que você tenha 30, então, que é muito, isso é muito. Vou dizer que você tenha 30 camisas, mas você deseja ter mais uma camisa, e você gasta R$300 nessa camisa, sendo que o seu irmão não tem como pagar a conta de luz. Porque o filho ficou doente, não teve como ele pagar, porque gastou com remédio, gastou com médico. Então, é isso que Paulo está querendo dizer, né? Aquilo que você tem em abundância pode suprir a necessidade daquele que está em falta. Mas quando você estiver em falta, aquele que estiver em abundância, ele vai contribuir para que não te falte nada. Então, e para mim esse é um outro apelo, uma outra motivação que Paulo escreve aqui nessa carta. E qual que seria esse apelo, essa motivação? Ele se utiliza da unidade, né? No 14 ele vai dizer isso, ó. Você tem mais, então você ajuda o que não tem. E quando ele tiver mais e você não tiver, ele vai te ajudar também. Então, através da unidade, a motivação é a unidade. O apelo é a unidade. Olha, nós somos corpo de Cristo. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então, vamos ajudar uns aos outros. É isso que ele está dizendo. O versículo 15, Paulo está citando o Êxodo 16, 18. E aqui também é um outro apelo, uma outra motivação. Ele está apelando para a fé, né? Porque vai dizer assim o 15, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O que colheu muito não teve demais, e o que colheu pouco não lhe faltou nada. Então, é pela fé, né? Se você tiver pouco, não vai te faltar. Se você tiver muito, não vai te sobrar se você ajudar o outro. Vai haver igualdade, vai haver harmonia no corpo, vai haver ajuda, cumplicidade, demonstração de amor, né? Então eu acredito que aqui é o apelo pela fé. Olha, se você tiver pouco, isso não vai te faltar. Então, só para encerrar esse tema, que o versículo 16 em diante vai falar muito pouco sobre oferta, mas vai falar mais sobre administração agora. Então, para encerrar,
eu entendo que Paulo levanta alguns pontos, né? Só relembrando, levanta alguns pontos. E como eu disse, quando eu digo apelo, não é apelo no sentido que Paulo está apelando, né? Paulo o cara apelou aqui, tá contando as historinhas aqui para me emocionar. Não é isso, mas ele está dando motivos para você contribuir, né? E quais são esses motivos? A comparação, no versículo 2 e versículo 5, Paulo apresenta a igreja da Macedônia, uma igreja pobre, e que contribuiu. Então a igreja de Corinto deve contribuir também, né? O segundo ponto que ele utiliza é o amor, né? O amor completo. O amor é completo quando a graça de dar nos alcança, quando nós somos doadores, quando o nosso coração é um coração doador. Existe também a motivação espiritual. Cristo se fez pobre para nos dar a sua riqueza. A questão da unidade, no versículo 14, hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. E a fé, no versículo 15, nada vai te faltar, né? Creia no Senhor, Ele vai te sustentar. Amém? Então eu acredito que isso fecha as ofertas nesse capítulo 8. O capítulo 9 vai falar novamente sobre isso, mas nesse ponto agora, porque Paulo vai falar agora sobre Tito, né? Versículo 16 e versículo 17 do capítulo 8, Paulo ele prepara o caminho para Tito, né? Confirma e afirma o amor de Tito para com os coríntios, né? E o desejo de estar com aquele povo, né? Então Paulo está dizendo assim, olha, mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Olha, nem precisei falar para Paulo que eu queria enviar para Tito, que eu queria enviar ele. Ele mesmo, não, eu vou, eu quero ajudar aquele povo, eu quero estar perto deles porque eu amo eles. Então Paulo está falando do amor de Tito com aquele povo, então ele está preparando ali o caminho para Tito, né? É o que eu entendo aí. O versículo 18, ele diz o seguinte: e com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Esse irmão, alguns dizem que é Lucas, outros dizem que é Barnabé, mas não há certeza em nenhuma dessas afirmações. O que fica claro é que é um homem recomendado, ou seja, é um cara de bom testemunho que presta excelentes serviços ao evangelho. E aqui, meus queridos, fica um ponto claro para mim: o bom testemunho, né? É bom quando quando diversas pessoas de diferentes lugares ou diferentes igrejas olham para você e falam, pô, esse cara aí dá bom testemunho, esse cara é um cara bom, esse cara é um cara amoroso, é um cara cuidadoso, é um cara que estende a mão. E é gostoso isso, mas é ruim quando as pessoas de diferentes lugares olham para nós e falam, pô, esse cara aí não dá testemunho nenhum de vida. Pô, o cara fala isso, mas a família tá desse jeito. O cara fala isso, mas sua situação financeira, o cara não paga as contas. Então, o bom testemunho importa, né? A palavra do Senhor diz assim que nós precisamos, se eu não me engano é 2 Timóteo 3, 1 Timóteo 3, fala assim que nós precisamos dar bom testemunho dos de fora, ou seja, as pessoas lá fora precisam olhar para nós e falar assim, olha, esse cara é um cara bom. Tá certo que aqui está falando a respeito das igrejas, né? Esse cara tem bom testemunho dentro das igrejas, mas provavelmente tem bom testemunho fora das igrejas também, né? Porque é um cara correto. Então, fica esse ponto, né? É legal quando você recebe esse feedback de diversas pessoas falando que nós damos bom testemunho. Porém, nós devemos estar em alerta quando somos alertados por diferentes pessoas quanto ao nosso mau testemunho. Então, nós devemos abrir o nosso olho quanto a isso também. Amém? Versículo 19 e versículo 21, eu quero levantar aqui também 2 pontos, né? Do versículo 19 até o versículo 21. Esse mesmo homem recomendado por causa do evangelho também foi indicado por seu zelo e transparência quanto à administração de recursos financeiros. Esse mesmo cara que estamos falando no versículo 18 é o cara que ele também tem um bom testemunho quanto à questão administrativa, administrar os recursos levantados nas igrejas, né? Então ele é um cara realmente bom, de caráter, né? Enfim, vamos lá. Outro ponto importante desse trecho é o cuidado de Paulo, né? Quando ele vai dizendo assim, olha, no versículo 20, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, o primeiro ponto
a pessoa que foi recomendada por causa do evangelho também é um indicado por conta do seu zelo e transparência quanto à administração dos recursos financeiros. Ok? E o segundo ponto é Paulo, ele tem um cuidado em administrar as ofertas de forma correta, não somente perante Deus, mas perante os homens, a fim de que ninguém os acuse de nada. Ou seja, Paulo tenta ser o mais transparente possível a respeito das ofertas que ele recebe para que ninguém o acuse, para que ninguém acuse a Paulo ou qualquer outro dos seus companheiros. E talvez é o que nos falta hoje nas igrejas, né? A transparência a respeito do investimento do dinheiro, para onde vai o dinheiro, o que está sendo feito com o dinheiro. É lógico, nós temos que ter o cuidado de você não espalhar valores para a cidade ou para algumas pessoas de má índole que talvez queiram prejudicar a igreja ou o pastor ou quem for, tentar roubar, alguma coisa nesse sentido. Mas sim, deve haver transparência na igreja, principalmente na questão administrativa, para onde está sendo investido o dinheiro, né? E Paulo tinha esse cuidado para que ninguém o acusasse de nada. Amém? E o versículo, vamos seguindo ali. E uma observação, aqui talvez seja, né, é só uma observação. Paulo diz assim no versículo 20, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Generosa dádiva. Talvez seja mais um incentivo de Paulo para a contribuição de Coríntios. Olha, eu sei que vocês vão contribuir, essa contribuição será generosa. Mas também pode ser uma posição de fé, né? Paulo, ele cria que aquele povo iria doar. Não estava incentivando a doar por conta daquilo que ele estava falando, mas estava confiando em que Deus, o Espírito Santo, derramaria seu amor sobre aquele povo contribuiria com uma generosa dádiva, como um generoso valor, né? Eu creio que seja isso, mais ou menos isso, né? Vamos ver como é que está escrito aqui na NVT, versículo 20. Com isso queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar essa oferta generosa. Então, a oferta, ele cria que a oferta era generosa ou talvez estava incentivando aquele pessoal a contribuir generosamente. Amém? O versículo 22 é um outro irmão desconhecido, porém que tinha grande apreço pelo povo de Corinto. Um cara que amava aquele povo, né? Versículo 23 e versículo 24, os dois últimos versículos, é o fim da recomendação de Paulo a esses irmãos e o pedido para que recebam bem essas pessoas, para que tratem bem, que confirmem o amor deles para com Paulo e para com aquele povo. E com isso, eles dariam crédito àquilo que Paulo diz, que ele tinha muito orgulho da igreja de Corinto. Paulo tinha orgulho daquela igreja e ele queria que confirmassem esse orgulho, que dessem mais orgulho ainda a Paulo diante desses homens. Amém? Meus queridos, esse é o estudo de 2 Coríntios capítulo 8. Né? Voltemos agora aos estudos, nos aprofundemos nesses estudos e se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, por favor, entre em contato conosco para que a gente possa sanar essas dúvidas juntos. Talvez seja a minha dúvida também. Amém? Deus abençoe vocês.